Em tempos de ânimos acirrados, de polarização política e nervo à flor da pele, inclusive dentro das casas espíritas, a doutrina espírita teria alguma mensagem conciliadora? E para complementar essa pergunta, inclusive o uso de outras religiões para cunho político. O que é que você tem a dizer? E aí eu vou aproveitar, porque está assim também. O fulano não está aqui mais para se defender, aí a pessoa usa os meios e fala assim, que o fulano não gosta do candidato A, que o ciclano detesta o candidato B, não recebe ele. Assim, um espírita, né? Que tem um trabalho incontestável, ele se recusa a aceitar o candidato A ou o candidato B. Enfim, a gente está num momento, Jorge, muito assim. Aí o Rubens vai falar. A gente tem deixado de aproveitar esse momento para praticar o ensinamento que nós temos nas mãos. Nós temos nos equivocado muito sobre isso. Porque agora, eu costumo brincar e dizer que agora a gente está fazendo a prova, viu, Jorge? Sabe aquela prova da escola? Agora é a prova. Mas eu quero te ouvir, vamos lá. Na verdade, esse, de fato, é um momento de muita polarização política no Brasil. Nós estamos vivendo, vamos ver até o final do mês, um período de muita polarização. E depois do resultado da eleição, a polarização não vai se desfazer, porque, independente de quem seja o vencedor, o lado que se sentir menos atendido vai fazer um processo de resistência, de oposição a quem tiver vencido as eleições, porque está tudo muito próximo, muito parelho, não dá nem para saber o que é que vai acontecer. Então, o que a gente pode ler nesse momento? A gente poderia pegar uma fala de Kardec, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1862, em que ele diz um aconselhamento para as instituições espíritas que nós fugíssemos dos assuntos irritantes, e entre eles ele coloca a política, que levaria o movimento espírita a discutir coisas que não são atinentes à sua parte. Ora, é muito importante que a gente perceba que existe política e política partidária. É lógico que o movimento espírita é um movimento político, no sentido de que ele discute sobre a vida, sobre o direito da mulher, direito do homem. Isso tudo é política, mas não é política partidária, não elege um candidato em particular. Até porque a doutrina espírita ela não está alinhada com uma única visão. Se você pegar a doutrina espírita, você vai ver que tem temas que ela trata que parece muito que ela tem uma determinada visão mais alinhada com um determinado candidato. E tem outros temas que ela tem uma visão mais alinhada com o outro. Sabe por quê? Porque ela não pertence nem a um lado nem ao outro. No caso, a doutrina espírita, ela não pode se aliançar com partidos, porque ela não se aconselha com partidos políticos para definir o seu posicionamento. Ela não pergunta para um partido assim, e aí, o que tu acha? O que eu devo falar sobre aborto? Diz aí a tua ideia para ver se eu concordo. Não funciona assim. O espiritismo não se aconselha com os partidos para definir a sua posição. Por isso tem hora que ela agrada e tem hora que ela desagrada aos partidos, porque a reta que o espiritismo tem é a reta do valor da vida, da educação e do amor. E a gente poderia encontrar uma infinidade de pontos em que a gente percebe que a doutrina espírita ela não vai tender o tempo todo para um lado nem para um outro. Se ela é a favor da vida, ela não pode ser favorável ao aborto. Ela não pode. Mas ela também não pode ser favorável à pena de morte. Se ela é favorável à educação da criatura, ela não pode ser favorável a uma fragilização das condutas humanas na promiscuidade, na questão da drogadição. Não faz sentido que ela vá para esse lado, porque se ela busca o equilíbrio. Mas se ela busca o equilíbrio, também não tem sentido ela valorizar as alianças entre a religião e o Estado. Isso também não é lógico. Então, ela trata de um lado e trata do outro. Quando a gente fala que a doutrina espírita é a favor da redução da desigualdade social, opa! Então, a doutrina espírita tem a posição definida. Ela é contra
a desigualdade social, ela sugere que, no mundo de regeneração, que haja uma sociedade equânime em termos sociais. Agora, qual é o método que vai ser usado para que essa sociedade melhor se construa? Ela é contrária a qualquer tipo de violência, de método violento para conseguir a igualdade. Ah, mas vai demorar. Que demore. O item 350 do Livro dos Médiuns faz uma alusão a isso quando diz que o objetivo do espiritismo é transformar as massas. E como que ele vai fazer? Está lá Kardec dizendo: pela transformação dos indivíduos é que se alcançará a transformação das massas. Emmanuel fala que será coração a coração, palmo a palmo. Não é através de uma movimentação de massa revolucionária que nós iremos construir uma sociedade melhor. O espiritismo não é um movimento revolucionário, é um movimento evolucionário. Então, ele acredita na evolução do homem. Então, resumidamente, o que se pode dizer? Que dentro da casa espírita, dentro do ambiente espírita, não cabe discussão político-partidária. Não cabe usar a tribuna para defender ou atacar A ou B. Não cabe. Não cabe que você se apresente para fazer uma condição de eleição de um determinado candidato para uma específica casa, como se isso fosse. A casa espírita, ela não tem que trabalhar com isso. E nós sabemos que o movimento cristão amargou séculos de dor porque se aliançou ao poder temporal. Isso é verdade. Mas ao espírita também vale esse silêncio, essa isenção? Ao espírita, não. O espírita, nas suas redes sociais, nos seus comentários, na sua vida, ele tem todo o direito e não pode ser policiado naquilo que ele elege. Eu acho que essa opção é melhor. Eu acho que aquela opção é melhor. Então, nós somos absolutamente livres para escolher o que quisermos, até me candidatar, sair para prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, sei lá, governador, o que eu quiser. Eu não tenho nenhum limite na minha ação política. O movimento espírita não pode ter partidarismo, mas o espírita, ele é um homem no mundo. Ele pode eleger o candidato que ele quiser e sem policiamento ideológico das pessoas. A única regra que existe para o espírita é que, ao se posicionar, não pode ferir o evangelho. Não cabe o espírita que se manifesta por ódio a alguém. Não pode o espírita que se manifesta criticando, atacando, ofendendo, humilhando determinada pessoa. Se ele quer se posicionar, posicione-se a favor das propostas que você acredita, e não para atacar, criticar, desconstruir e ser um veiculador do mal. Não faz sentido. O nosso objetivo não pode ser esse. Diz a conclusão de O Livro dos Espíritos que os bons espíritos jamais estimularam o ódio entre os partidos. Se existe ódio entre os partidos, não são os bons espíritos que estão influenciando. Então são quem? Se não são os bons. São os maus. Os maus espíritos querem apenas uma coisa: briguem, 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 briguem. Eles estão dos dois lados, jogando um contra o outro. Pouco me importa se eu pertenço a um flanco ou ao outro flanco. Eu não posso odiar as pessoas. Se nós todos somos construtores de uma mesma sociedade, como que eu posso olhar o outro como se ele fosse meu opositor, se nós somos todos irmãos? Só para concluir essa minha fala, na bandeira de Ismael tem 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. A caridade, a partilha, a divisão, a justiça social, a igualdade entre os homens tem muito a ver com uma das correntes ideológicas de hoje. Deus tem muito a ver com a corrente ideológica contrária, porque os que querem a partilha, muitos deles não querem acreditar na existência de Deus, não querem a presença da religião, não se aproximam dos templos religiosos, até desconstroem as ideias de religião, atacam as religiões.
Então, de um lado eu tenho Deus, do outro lado eu tenho a caridade. Mas se Deus e a caridade não conseguirem chegar a um ponto comum de entendimento, não vai dar para construir. Então, a bandeira de Ismael é Deus de um lado, caridade do outro, esquerda e direita, e no centro, Jesus, que é o dissipador do mal. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Os bons espíritos jamais foram instigadores do mal e da violência. Está lá na conclusão do Livro dos Espíritos. E se Jesus Cristo é o vencedor do mal, como diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dissipar essas questões. E só para concluir, para não me alongar muito, nós vamos conseguir, como diz o parágrafo 1º do item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vencermos 4 imperfeições. Está lá escrito: o ódio, as paixões, o orgulho e a inveja. Vamos pegar ódio e paixão. Eu tenho paixão pelo meu candidato e ódio pelo outro. Tem que vencer ódio e paixão. Tem que vencer isso. Enquanto eu tiver paixão por um e ódio pelo outro, não vai. E as outras duas? O orgulho e a inveja. Orgulho e inveja. Por que orgulho e inveja? Porque os que têm orgulho. Os que não têm, tomados pela inveja. Tem que vencer essa diferença. Quem tem que deixar de ter orgulho e partilhar. Quem não tem, deixar de ter inveja para partilhar. O que Jesus vai fazer é dissipar o ódio, as paixões, o orgulho e a inveja. Quando eu dissipar isso, aí nós iremos para a sociedade que tem Deus de um lado, a caridade do outro, que é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo como a sociedade equânime. Ou seja, gente, nós só vamos para frente se eu conseguir dizer: você tem razão no que você pensa, e o outro não, quem tem razão é você. E nós sairmos dessa condição de eu tenho a verdade absoluta e você está com o erro absoluto. Tem que parar com isso, sentar e descobrir que os dois lados têm coisas boas. A gente precisa construir a sociedade andando com as duas pernas, porque só o Saci Pererê é que pula com uma perna só. A gente tem que andar com as duas pernas para poder a sociedade avançar para aquilo que a gente quer.